Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho dos estudos dos genes, aí, da sequência aos estudos dos genes. E vamos falar um pouquinho de pleiotropia, epistasia, herança poligênica e cromossomos sexuais. Os nomes assustam um pouquinho, mas não é nada que não dá para entender, não. Vamos lá, vamos começar falando da pleiotropia, tá? A pleiotropia é uma herança em que um par de genes ele atua na determinação de várias características de um indivíduo. Então, assim, a alteração que acontece com apenas um par de gene, ele vai mudar mais de uma característica. Tá? Por que acontece isso? Às vezes a alteração desse par de gene ele causa uma reação em cadeia. Por exemplo, ele causa alterações na produção de algum tipo de enzima que está ligada a vários fatores do nosso corpo. Por isso que ele muda várias características da pessoa somente alterando um gene, somente uma alteração desse único gene. Tá? Tem alguns exemplos aí que a gente pode citar. Tá? Tem essa síndrome de Lawrence-Moon, que ele causa um único gene, uma única mudança causa essa síndrome, e aí ele vai causar, por consequência, obesidade, oligofrenia. A oligofrenia é uma deficiência mental causada por um atraso no sistema nervoso. Tá? A polidactilia é quando a pessoa tem um dedo a mais, ou quando tem um anexozinho assim, parecendo um dedo, assim, isso aqui é a polidactilia. E hipogonadismo, né? Hipogonadismo, ela é quando você tem o desenvolvimento atrasado das gônadas. Por exemplo, o ovário e os testículos não se desenvolvem muito bem, e aí pode causar problema de fertilidade, né? Aí tem a síndrome de Marfan também, que ela vai causar deficiências cardíacas, né, problemas cardíacos, deficiências visuais, e a aracnodactilia. Essa aracnodactilia, ela é uma doença de deformação dos ossos, ela causa o crescimento exagerado dos dedos, por exemplo. Aí tem esse aracno, porque ele lembra, né, eles fazem uma associação com a questão da aranha, né, os dedos compridos, assim, parecendo uma aranha. Então é uma deficiência nos ossos, acaba causando problemas sérios na coluna. Tá? E tem a fenilcetonúria, que é uma deficiência mental. Ela causa uma deficiência mental, ela causa convulsões, icterícia. Icterícia é quando a pele da pessoa fica amarelada, né, por causa do excesso da bilirrubina no sangue. A queda de cabelo, urina muito concentrada. Tá? Então aqui, só para fechar a pleiotropia, um único gene ele altera várias características. Tudo bem? Vamos falar da epistasia. Tá? A epistasia é quando um gene mascara o fenótipo do outro. Tá? A gente vai usar aqui o exemplo da abóbora para entender um pouquinho melhor. A gente tem 3 tipos de abóbora aí, né? O que dá a característica da coloração da abóbora é o gene Y. Tá? Foi usado aí como representação o gene Y. O gene Y maiúsculo é dominante, né? Ele deixa a abóbora amarela. E o gene Y minúsculo, ele é recessivo, ele deixa a abóbora verde. E tem a presença de um outro gene que ele age também, ele está presente no genótipo da abóbora, que é o gene W, que ele age junto com o gene Y. Né? E o gene W, se ele for maiúsculo, se ele apresentar dominância, ele acaba mascarando a coloração da abóbora e a abóbora fica de cor branca. Tá? Então, para a gente finalizar, a epistasia é quando um gene mascara o fenótipo do outro. Então, qual que seria o fenótipo da abóbora? Ou ela é verde ou ela é amarela, né, alaranjada. E aí, quando a gente tem esse outro gene, ele vai mascarar esse fenótipo e não deixar essa coloração se desenvolver, então ela fica branca. Ok? Essa aí é a epistasia. Vamos falar da herança poligênica também. A herança poligênica é quando a gente tem mais de um par de gene atuando na determinação de uma característica do indivíduo. Tá? Então, a cor da pele, por exemplo, é um ótimo exemplo para isso. A gente não tem um único gene determinando a cor da pele, por isso que a gente tem uma variação de coloração de pele. Né? A gente tem uma combinação de genes determinando a cor da pele. Aqui nessa tabela ele representa mais ou menos o que acontece. Ó. Vamos considerar aí que a gente fez um cruzamento entre o gene de 2 mulatos médios. Foi chamado aqui no exemplo aqui de mulato médio. Ó. Esse aqui é um mulato médio heterozigoto. Ó.
lembrando o heterozigoto, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então vamos pôr um cruzamento de um homem, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, uma mulher, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Tá? Olha as possibilidades, né? Primeiro a gente faz o cruzamento, vamos relembrar lá como é que a gente vai montando o quadro de Punnett, ó. A gente vai montar aqui, vamos supor que aqui seja o homem, a gente vai montar o homem aqui em cima, ó. Então fica Azão, Bzão, tá aqui, ó. Aí Azão, Bzinho, tá aqui, ó. Depois o Azinho, Bzão, tá aqui. Depois o Azinho, Bzinho, tá aqui, ó, tá? E a mesma coisa para mulher, porque eles têm o mesmo gene, né? Quando acontecem os cruzamentos, ó, se você tem todas as letras maiúsculas, ó, Azão, Azão, Bzão, Bzão, você tem a pele negra, ok? Se você tem Azão, Azão, Bzão, Bzinho, você já começa a ter um mulato escuro, ó. Duas letras maiúsculas aqui, você começa a ter duas letras maiúsculas, três letras maiúsculas, na verdade, né, três caracteres dominantes aí, você tem aí o mulato escuro, tá vendo? Aí já começa aqui, ó, o mulato médio aqui, ó, você tem mais letras recessivas, ó, o B e o AB minúsculo aqui, né? Quando você tem o mulato claro, você tem mais letras recessivas, tá vendo? Quanto mais letras recessivas, mais claro está, tá? E o branco você tem somente letras recessivas aqui, ó, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, ok? Estudos indicam que são vários os genes que atuam para a determinação da cor da pele, tá? Que talvez uns 5 ou 6 genes possam atuar dessa forma. Mas esse quadro aqui explica mais ou menos essa variação de coloração da pele, ok? Então, uma outra coisa que a gente podia falar, que essa herança poligênica também serve para aquela variação de olhos, quando os olhos são ou castanho, ou preto, ou verde claro, tá? Então ele também usa essa herança poligênica para determinar essa alteração. Você tem aquela herança somente da questão do olho azul e do olho castanho, né? E você tem essa herança poligênica para determinar uma variação um pouquinho maior da coloração, e também ele acontece assim, quando tem mancha no olho, quando tem uma coloração meio atípica, ou padrões um pouco mais anormais, assim, eles estão totalmente sempre relacionados com essa herança poligênica aí, ok? Vamos falar dos cromossomos sexuais, para finalizar aí. Os cromossomos sexuais é o seguinte, dentro o genoma dos seres humanos, né, acontece uma diferenciação muito importante entre os homens e as mulheres, né? Você tem o cromossomo sexual, que é justamente a determinação do sexo, né? O homem ele tem um cromossomo XY, tá? E a mulher tem um cromossomo XX, ok? Então, olha só o que acontece, ó. Aqui está representando, ó, o que está vindo do homem e da mulher para gerar um indivíduo, tá? Aqui o que está vindo do homem e da mulher para gerar um indivíduo. Se a mulher é X e X, ela só pode mandar para o filho um cromossomo X, ok? Então aqui está o óvulo, tá? Representando o óvulo. Aqui o segundo exemplo representando o óvulo. Aqui está representando o espermatozoide e aqui representando o espermatozoide. Já o homem, ele pode mandar ou cromossomo X ou cromossomo Y. Então olha só, se o homem mandar um cromossomo X, a mulher obrigatoriamente manda um X e o homem um cromossomo X aqui, tá? Então o indivíduo fica XX aqui, ó, tá? Então nasce uma mulher. Ok? Aqui está o símbolozinho da mulher, né? Então, 2X e X nasce uma mulher. Se a mulher, que normalmente, né, mandou o cromossomo X e o homem mandou o cromossomo Y, aí vai nascer um indivíduo do sexo masculino, um homem, tá? Aqui está a representação do sexo masculino. Então, olha só, quem determina o sexo do filho é o homem, depende do cromossomo que o homem está enviando. Se ele enviou X, nasce uma mulher. Se ele enviou Y, nasce um homem, ok? Então isso aí determina a característica se o filho vai ser homem ou mulher, ok? Espero que vocês tenham entendido aí. Logo voltamos, até mais.